Saiu notas na imprensa com rumores de uma possível retomada da greve dos professores municipais em Itabuna. Isso é procedente e por quais motivações? Bom, não é uma retomada, até porque a primeira greve tratava-se de campanha salarial, que é justamente o reajuste. Esta decisão está sob júdice em Brasília pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, aquela greve não deu continuidade porque o Tribunal Superior do Trabalho pediram que os professores retornassem imediatamente às atividades. Então, não se pode se falar nesse momento em retomada de greve. O que está acontecendo é que pode sim ter novas paralisações. E aí você diz, mas não é a mesma coisa? Não. Porque essa nova paralisação diz respeito, por exemplo, ao não cumprimento do direito constitucional, que é receber o seu salário integral. Mês passado, o governo chamou o sindicato para relatar que não tinha dinheiro suficiente em caixa para pagar o salário integral dos profissionais. Então, nós ficamos assustados diante da colocação do governo, que dizia que só tinha lá cerca de 2 milhões e 300 mil reais. A nossa folha é em torno de 3 milhões e meio do Fundeb 60. Fundeb 60 é destinado apenas para professores. Ora, o Fundeb é um repasse de dinheiro dos impostos arrecadados entre a União, que repassa para municípios e estados. Mas isso não quer dizer que o governo não pode complementar. Haja visto que tem uma coisa chamada de orçamento municipal. E no orçamento municipal está garantido o mínimo de cerca de 25% a ser destinado a gasto com a educação. Ora, significa, então, que o próprio governo pode pegar desse mínimo dos 25% do seu orçamento próprio e também destinar dinheiro para a valorização do magistério. Como, inclusive, neste atual governo, nós conseguimos levar uma emenda à Câmara de Vereadores e foi aprovada uma dotação de cerca de 7 milhões de reais para ser destinado ao pagamento de valorização profissional dos nossos professores municipais. O que a gente está vendo é que não há esse cumprimento dessa emenda. O que percebemos é que o governo vem pagando mais com dinheiro vindo da ordem federal do que mesmo dos chamados recursos próprios. Então, nós fomos atender esse convite na audiência com o governo, que nos chamou no mês de setembro, e lá ele colocou que, por conta da crise nacional, houve queda de arrecadação do município, de ISS, né, de outros tributos, e que, por isso, ele estava, às vezes, impedido de fazer a complementação, porque não tinha recursos suficientes para pagar o salário. E que o recurso do Fundeb só tinha aquele valor constante ali. Ora, o que é que nós ficamos apreensivos é que, como a prefeitura anda recebendo muitas medidas judiciais, inclusive de sequestro de dinheiro, de ações jurídicas, né, em que o próprio setor jurídico da Justiça do Trabalho e outros podem, sim, ocasionar aprisionamento dos recursos, ficamos apreensivos e fomos nós que pedimos do sindicato que rateasse o dinheiro que tivesse e que fosse depositado imediatamente nos depósitos das contas dos professores. E que, no mês de setembro, então, foi dividido em duas parcelas. Ficou a primeira parcela paga do salário 67% e que só veio sair a segunda parcela no dia 20 do último mês. Então, você recebeu um salário entre o dia 6 e veio receber o restante do seu salário no dia 20. Aí você se pergunta, poderá ocorrer novos parcelamentos? A gente vem acompanhando os recursos do Fundeb. E a gente está percebendo que o governo, ou ele entra com contrapartida daquilo que o orçamento municipal autoriza ele fazer, ou vai ficar difícil ele pagar o salário integral. O governo precisa cortar na carne gastos excessivos, contratação, inclusive, de pessoas que estão em cargos comissionados, porque uma hora ele demite o ex-presidente da Fundação Maribeta, que é um cargo comissionado ligado à igreja evangélica. Aí, de repente, aparece o nome desse cidadão. Isso os blogs já divulgaram, os meios de comunicação também já divulgaram. E aí esse Teles aparece, o Teles Júnior aparece já contratado com uma outra função, com valor de salário de R$ 4.500. Aí eu pergunto, como é que a gente pode negociar com o governo e acreditar no governo em que ele coloca que não tem dinheiro suficiente para pagar o salário integral dos professores, mas faz contratações de cargos comissionados? Então, é muito difícil. Então, a categoria se reuniu e deixou bem claro. Se o governo, mais uma vez,
né, alegar que não tem recurso para pagar o salário integral até o dia 9 de novembro. 9 de novembro é o prazo final do 5º dia útil, baseado no que a Constituição define, que você pode receber seu salário até o 5º dia útil do mês. Além disso, já configura atraso de salário. Portanto, 5º dia útil é no dia 9 de novembro. A gente espera que os professores recebam o seu salário integral e não parcelado. Porque se isso acontecer, a categoria já tomou a decisão. Vai paralisar as atividades até que seja pago o valor integral dos seus salários. Então, se o governo pagar dia 9 apenas 50% do salário que o sujeito tem direito do seu valor, então a categoria para e só volta a trabalhar quando ele pagar os outros 50%. Novembro e dezembro são meses onde as administrações, os setores patronais, seja administração pública ou privada, devem pagar parcelado ou em parcela única o 13º salário. Os professores estão preocupados com esse possível não recebimento? Preocupação a gente sempre tem, ainda mais com as organizações públicas, as instituições públicas, ela é uma complicação quando chega nesse período. A gente até esperava, nós, professores, esperávamos que esse desafio fosse no último ano de governo, que sempre quando se vai mudar de governo, sempre os governos que estão para sair ou entrar, sempre deixam alguma coisa em débito, né, a pagar. Então, o que é que nós estamos assistindo, presenciando? O espelho não é nada agradável. Essa que é a realidade. O governo prometeu um pagamento de 8% de reajuste. O prefeito até o momento só deu 5%. O prefeito está devendo 12,5% à categoria, direito retroativo, em que é um direito legal do mês de abril. Então, ele está devendo 12,5% de retroatividade do valor de 5% do reajuste, ainda deve mais 3%. Somando 12,5% mais 3%, ou seja, o governo está devedor para a categoria cerca de 15,5%. E que a gente espera receber agora. Quanto à questão do 13º, não só nós da educação estamos apreensivos, acho que qualquer trabalhador hoje, né, está apreensivo. Nós temos algo diferenciado, porque nós recebemos 50% do nosso débito, do nosso 13º, no mês do nosso aniversário. Então, quando chega em dezembro, o governo já tem uma carga menor para pagar. Ele só deve mesmo 50% dos salários. É claro que os colegas que vão fazer aniversário no mês de dezembro vão receber o 13º todo. Mas aqueles que já fizeram aniversário em meses anteriores já receberam 50% do 10º, incluído com os salários do mês. Então, a gente espera que até o dia 20 de dezembro, que é o prazo final para pagar o restante do 13º, que o governo também cumpra. Segundo ele colocou em mesa de negociação que diz que não vai, de forma alguma, deixar de pagar o 13º da educação.